Olá pessoal, tudo bem? Os meus seguidores que têm acompanhado aqui o meu canal em relação à área da saúde, em relação ao vírus do herpes, pediram para que eu gravasse um vídeo adicional em relação aos novos retrovirais. Novamente eu quero falar um pouco mais sobre o Pritelivir para que aqueles que ainda têm dúvidas possam entender melhor como foi a história de desenvolvimento do Pritelivir, aonde ele está, os prós e os contras. Antes de mais nada, é importante você saber que todos os medicamentos nós temos os prós e os contras. Não vai ser diferente em relação aos novos medicamentos que estão sendo desenvolvidos para o herpes. A primeira situação que eu preciso refutar é a seguinte. Lá na outra rede, que você sabe qual, estou recebendo muitos comentários de que, através dos grupos que eu participo, de que, na verdade, muitas pessoas estão colocando dentro do desenvolvimento desses novos medicamentos, desses retrovirais, uma esperança excessiva. Não é verdade. O que nós estamos vendo agora é uma grande evolução no desenvolvimento de novos medicamentos. É uma realidade. Estamos colocando a razão ao lado da ciência, que é o que está acontecendo agora aqui. Então, você que está um pouco desesperançoso, deixe um pouco a falta de esperança de lado, porque os medicamentos estão sendo produzidos, testados nos seus devidos estágios de estudos. É verdade que não temos nada ainda no mercado mais moderno do que os últimos retrovirais, como a Aciclovir, a Valaciclovir, Fanciclovir. Temos para casos muito graves o Foscarnet, mas quem já estudou um pouco sobre ele sabe que o Foscarnet é muito forte, traz um dano sério para os rins, se não for devidamente bem administrado e acompanhamento, e é usado principalmente em pacientes imunocomprometidos ou com um caso grave de herpes nos ambientes hospitalares. Mas, para o uso em casa, por exemplo, a primeira opção ainda continua sendo o Aciclovir. Mas agora vamos voltar ao assunto principal, em relação ao Pritelivir. O Pritelivir eu vou falar um pouquinho da história dele, vou falar aonde ele está agora e finalmente onde vamos chegar, e também vou falar sobre preços. Falei lá no primeiro vídeo, mas eu quero deixar isso bem explicitado. Vamos lá. Os estudos do Pritelivir começaram lá em 2006, 2007. É normal que um medicamento seja desenvolvido em até 20, 30 anos. É natural. É a curva da evolução do próprio desenvolvimento do medicamento. Foi assim com diferentes vacinas, com diferentes medicamentos, que têm uma boa segurança de usabilidade pelos pacientes no mercado. A indústria farmacêutica tem inúmeros casos em relação a isso. Então, o Pritelivir, ele começou a ser desenvolvido, foram feitos testes em laboratórios, comprovou-se que o Pritelivir tem um enorme potencial de reduzir as crises. Ou seja, se você tinha uma crise muito intensa do herpes, se futuramente, no momento que o Pritelivir está no mercado comercial, na indústria farmacêutica que está vendendo o medicamento, a possibilidade de que você, ao tomar uma dose do medicamento prescrita lá pelo seu infectologista, você tem uma minimização dessa crise, ou até que ela não aconteça de forma mais grave, que estou falando principalmente em relação a pacientes recorrentes, que as dúvidas que eu tenho recebido aqui no meu canal são principalmente de pacientes recorrentes. Muito bem, então o Pritelivir agora, em 2026, já está no estágio 3. O que é o estágio 3? O estágio 3 é quando você tem um grupo placebo e um grupo que está realmente tomando o medicamento e você começa a fazer os estudos. Então, isso está acontecendo agora. Estão sendo feitos esses estudos para comprovar a eficácia real do medicamento. A partir da hora que esses estudos são aprovados, existem outros caminhos adicionais, e um deles é a aprovação pelas agências nacionais. No Brasil, por exemplo, a Anvisa, nos Estados Unidos, a FDA, na Europa, as suas devidas agências de regulação.
Quando este mecanismo de validação for realizado com sucesso, esses medicamentos, como o Pretelivir e outros que também estão em desenvolvimento, vão chegar ao mercado. Mas vamos lá, o que é importante você saber agora? E aí o pessoal também comenta, mas e o preço? Pois é, o preço, vamos lá. Todo medicamento novo, onde a patente é da indústria farmacêutica, ele é mais caro. Por quê? Ninguém trabalha de graça, e muito menos a indústria farmacêutica. O que eles vão fazer? O preço inicial vai ser alto. A previsão de alguns especialistas, de algumas pessoas que estão acompanhando de perto o desenvolvimento desses medicamentos, não só do Pretelivir, mas de outros que possam vir nos próximos anos, é que uma caixa de 30 comprimidos pode ter o valor de até R$5.000. É caro? É muito caro. Mas quando surgiu lá o aciclovir nos primeiros anos, ele era muito mais caro do que comparado aos dias atuais. Por quê? Passou um bom tempo, em vários mercados a patente já foi quebrada, já está sendo desenvolvido medicamentos genéricos, então tudo isso vai barateando o preço do medicamento. É óbvio que vai ser muito caro inicialmente. O que nós podemos fazer? Nós, eu digo nós, portadores, nós temos que esperar, acompanhar. E neste intervalo de acompanhamento, de espera, nós temos que manter a nossa imunidade funcionando. E o meu livro, que está aqui, o website dele que eu vou colocar aqui embaixo, nós falamos muito sobre isso. Como manter a imunidade para diminuir a intensidade das crises ou até mesmo evitar as crises do vírus do herpes. Então, no meu livro, onde eu fiz um trabalho durante 7 anos praticamente, eu trouxe informações valiosas. São simples e ao mesmo tempo funcionais para grande parte dos portadores do herpes simples 1, que é o herpes labial, e o herpes tipo 2, que na áreas íntimas também o pessoal que tem o vírus do herpes zoster acaba se beneficiando. Naturalmente, as informações com mais detalhes você vai encontrar no livro, que o website está aqui, é esse que você está vendo aqui, onde você pode comprar a sua cópia do livro. Mas muito bem, em relação ao Pretelivir, as principais dúvidas que chegaram até mim são exatamente essas. E agora? Agora é acompanhar o desenvolvimento e principalmente se terá mais investimento financeiro. Porque, para você ter uma ideia, enquanto você é leigo dentro do mercado farmacêutico, o mercado farmacêutico precisa principalmente de dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele contrata pesquisadores. Os pesquisadores vão trabalhando numa solução para uma determinada demanda, como é a demanda do herpes. Depois da pandemia, isso já refleti, já falei com vocês, de uma forma bem precisa. Depois da pandemia, com o uso das vacinas de RNA, nós temos um novo caminho, um caminho muito bom de possíveis novas vacinas. Como eu disse até agora, se nós tivermos vacinas também que busquem minimizar as crises do herpes, isso é um grande ganho. Agora, falar de uma cura funcional, nós não temos uma cura funcional no horizonte. Apesar de, inicialmente, nós temos resultados esplêndidos dos novos retrovirais que vão chegar no mercado. E, finalmente, o ponto mais importante. O contra não é só apenas o preço. O contra também são os efeitos adversos que esses retrovirais podem se manifestar, podem ter dentro do organismo de quem vai fazer o uso dessas substâncias medicamentosas. Então, o aciclovir tem efeitos adversos para muitas pessoas? Claro. Inclusive, no meu livro eu falo com mais intensidade sobre isso. Falo, inclusive, utilizando a fala de 2 importantes pesquisadoras que você vai conhecer lá no livro. Tem o lado contra, os efeitos adversos. Não é só o lado financeiro. E talvez aqui no Brasil, eu não quero nem criar uma expectativa, mas eu acredito que se porventura esses retrovirais tiverem uma ampla aceitação no mercado, alguns pacientes vão buscar judicializar o direito de ter acesso a esses medicamentos.
Aí é uma outra questão, mas é claro que o caminho pode se abrir em relação a isso. E aguardar, no prazo de 5, 10 anos depois da comercialização do medicamento, que o preço tenha uma acessibilidade mais ampla, ou seja, torne-se popular. Então, por enquanto, vamos fazer o nosso melhor, garantir a nossa imunidade. Muito obrigado por você estar aqui. Espero ter esclarecido em relação às principais dúvidas sobre o Pritelivir. Inclusive, essas respostas vão servir para os outros retrovirais que estão surgindo no mercado. Inclusive, os pacientes portadores no exterior estão bem animados com esse grande up que a indústria está recebendo agora. Então, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, marque as notificações do sininho para você receber novas informações. Até mais!